Boa noite, pessoal. Eu sou a Cristina Prevides e hoje eu vou falar sobre a teoria das restrições. Bom, não é novidade que nos dias atuais os negócios de todos os portes e categorias estão cada vez mais determinados a superar a concorrência e melhorar o seu faturamento. Dessa forma, a procura por automatização dos processos e por novas metodologias de gerenciamento vem crescendo de forma exponencial dentro das indústrias, com o objetivo de reduzir o custo da produção, aumentar a diversificação dos produtos, entre outros diversos fatores que aumentam o lucro da empresa. Dentre essas diversas metodologias de gerenciamento que existem, uma bastante usada é a teoria das restrições, que é a que a gente vai usar hoje. Desenvolvida em 1984, a teoria das restrições pode ser definida como uma ferramenta científica que engloba diversas técnicas administrativas de manufatura. Ela é utilizada para gerenciar os fatores do processo de produção e as decisões organizacionais, a fim de promover uma melhoria contínua em uma empresa, por meio da resolução dos problemas críticos que existem nela. A teoria afirma que a maioria dos problemas empresariais estão relacionados às restrições, ou também chamadas de gargalos, existentes no seu ciclo produtivo. Mas o que são esses gargalos? É definido como gargalo ou restrição tudo aquilo que dificulta ou até impede a empresa de alcançar as suas metas e seus objetivos, ou, em outras palavras, é tudo aquilo que limita, direta ou indiretamente, o desempenho da empresa. Com base nisso, a teoria das restrições controla esses gargalos existentes no ciclo produtivo, identificando e eliminando as restrições, podendo assim apresentar uma melhoria, como o aumento do lucro, melhora na rapidez, diminuição nos prazos de entrega, a redução do inventário e vários outros fatores que aumentam a capacidade produtiva. Antes de entender como funciona essa metodologia, é importante aprender sobre os indicadores de sucesso, ou seja, os parâmetros que mostram que essa empresa está no caminho certo para atingir as suas metas. Segundo a obra de 1994 de Goldratt, os indicadores de desempenho são a rentabilidade, que diz respeito à diferença entre o preço de venda e o custo variável das matérias-primas, que engloba o montante pago pelos itens materiais, as despesas de subcontratações, as comissões pagas aos vendedores, o transporte e as taxas alfandegárias. O segundo indicador são as despesas operacionais, que é todo o dinheiro gasto na transformação do estoque em ganho. E, por fim, o último indicador são os estoques, que é aquele dinheiro que é imobilizado na empresa, que pode ser as matérias-primas, os edifícios, os veículos, terras, equipamentos, os produtos acabados ou inacabados, entre outros. Assim, com base nesses três parâmetros, o sucesso pode ser atingido ao minimizar o estoque e a despesa operacional e aumentar a rentabilidade, atingindo um resultado positivo no lucro da empresa, considerando sempre esses três parâmetros mencionados simultaneamente. Bom, como mencionamos anteriormente, para ter sucesso, ou seja, para atingir os três parâmetros, a teoria das restrições atua em cima dos gargalos existentes na empresa. Entretanto, existem mais de um tipo de restrição, as restrições internas e as externas. Um exemplo do tipo de restrição externa são as restrições mercadológicas, como, por exemplo, quando uma empresa não consegue vender tudo que foi produzido por conta de uma baixa demanda. Já um exemplo de restrição interna é quando a demanda supera a capacidade produtiva daquela empresa. Dessa forma, podemos ver que a teoria das restrições age, na maioria das vezes, em cima dessas restrições internas, focando como é possível diminuí-las ou eliminá-las no ciclo produtivo. Agora que já conhecemos os tipos de gargalos, vamos estudar como a teoria atua perante os problemas. Para o caso das restrições internas, a teoria recomenda 5 etapas, sendo ela a identificação do gargalo, a exploração da restrição, a subordinação, a elevação da capacidade da mesma e a identificação de novas restrições.
A primeira etapa, né, de identificação de gargalos examina e identifica quais os aspectos estão restringindo a empresa de alcançar as suas metas, e assim define qual será a restrição que será trabalhada. Na segunda etapa, com a restrição definida na etapa anterior, a mesma tem o seu potencial produtivo maximizado. Nessa etapa, é importante que não haja nenhum desperdício. Dessa forma, são adotadas diferentes técnicas para maximizar a produção da restrição, como, por exemplo, o aumento do enfoque e a priorização das atividades de manutenção corretiva, um controle mais rígido da qualidade antes do gargalo, para prevenir que não haja o processamento de peças defeituosas, o uso de ferramentas de controle estatístico, entre outros métodos. Na terceira etapa, é feita uma subordinação, ou seja, é escolhida uma estratégia que melhor se adapta à melhoria da restrição em questão, com base na análise realizada na etapa anterior. Dessa forma, é gerenciado recursos de modo a prover exatamente o necessário para eliminar aquele gargalo. Em seguida, com a estratégia adotada, a capacidade da restrição é elevada por meio de melhorias contínuas na operação. E, por fim, na última etapa, é feita a identificação de novas restrições caso haja rompimento da restrição em questão, iniciando um novo ciclo. Caso a restrição em questão não seja resolvida, é necessário refazer o ciclo adotando novas estratégias. Agora que já sabemos como funciona a teoria das restrições, eu vou apresentar para vocês um caso de uma aplicação real da teoria, que foi apresentada no artigo de Diego Moreira e que estuda essa aplicação da metodologia em uma empresa de produção de cal. Bom, primeiramente, o autor analisa a fundo todo o ciclo de produção daquela empresa, de como funciona a gestão das pessoas, a distribuição da matéria-prima e a comercialização do produto. Em seguida, os autores começam a aplicar as 5 etapas que nós vimos da teoria, sendo a primeira delas a identificação do gargalo. Para isso, para identificar a restrição, eles separam o fluxo da produção de cal daquela empresa em 3 ciclos e analisam o tempo e a capacidade de produção de cada etapa. Os resultados obtidos pelos autores podem ser vistos nas imagens aqui embaixo. Dessa forma, analisando o tempo de processamento de cada etapa, é possível perceber que o gargalo está na etapa de skip, a qual possui um tempo muito superior a qualquer outra etapa que foi mostrada aqui, de aproximadamente meia hora. E assim, com essa etapa de identificação do gargalo concluída, deu-se início à segunda etapa da teoria, a maximização da utilização do skip. Os autores, nessa segunda etapa, foram capazes de propor 3 estratégias. A primeira delas é a utilização de 2 funcionários para o preenchimento, atingindo assim o limite de toneladas-hora suportada pelas etapas posteriores ao gargalo, ou seja, aquelas etapas posteriores ao skip, que são o silo dosador e o forno contínuo. A segunda estratégia foi alocar dessa vez 3 funcionários, alcançando agora a capacidade máxima do forno. Entretanto, essa estratégia foi rapidamente descartada, pois embora o forno suporte a capacidade colocada por esses 3 funcionários, o skip não suporta tanto material, então eles logo descartaram essa segunda estratégia. Por fim, foi proposta a terceira estratégia, que é baseada na manutenção do forno. Esse forno ele fica parado em torno de 4 dias, então a proposta dos autores é variar entre a utilização de 2 e 3 funcionários, utilizando 3 deles quando o forno não estiver em manutenção, de maneira a criar um estoque para quando o forno estiver parado, e 2 deles enquanto o forno estiver em manutenção, apenas para ir mantendo o ritmo. Assim, partiu-se para a terceira etapa, que é aquela de subordinação, onde é feita a escolha da estratégia. Bom, os autores definiram que ia ser escolhida a terceira estratégia, que é aquela que varia entre 2 e 3 funcionários. Assim, eles puderam ir para a quarta etapa do processo,
que é a maximização da produção do gargalo. Apesar de ter obtido resultados positivos utilizando aquela terceira estratégia, a operação ainda era considerada um gargalo, pois os outros equipamentos eles não conseguiam trabalhar na mesma velocidade que o forno e o tempo de produção continuava lento. Dessa forma, eles propuseram uma nova solução que baseia-se na compra de novos equipamentos para aumentar a velocidade da produção em geral. Por fim, como o gargalo foi eliminado com a compra desses equipamentos, partiu-se para a última etapa da teoria das restrições, que é a identificação de novas restrições, para que o processo de melhoria seja contínuo nessa empresa de produção de cal. Bom, com a análise do tema, foi possível perceber que a teoria das restrições traz diversas melhorias no processo produtivo das empresas que a adotam, como o aumento do lucro, a melhora da rapidez, o aumento da capacidade produtiva, melhor utilização da mão de obra, diminuição de prazos de entregas, redução de estoques, eliminação de desperdício, entre vários outros. Além disso, foi possível confirmar que os indicadores de desenvolvimento e os pilares da teoria são aplicados em cenários reais, e com eles é possível obter resultados satisfatórios, como foi mostrado aqui no estudo do caso apresentado na empresa de cal. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje é isso. Mais uma vez, eu sou Cristina Previtz e eu agradeço muito a atenção de vocês.